Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram nos dias dos pães sem fermento. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo naquela mesma noite, dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: "Levanta-te depressa." E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: "Cinge-te e calça as sandálias." E ele o fez. Disse-lhe mais: "Envolve-te no manto e segue-me." Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim o primeiro posto de guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: "Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria e de João, que tem o codinome Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao pastigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correu para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Então disseram-lhe: "Estás louca?" Ela, porém, assegurava que era verdade. Então seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal, abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. E acrescentou: "Anunciai isto a Tiago e aos irmãos." Depois saiu e foi para outro lugar. Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Tendo mandado chamá-lo e não encontrado, Herodes
instaurou um inquérito sobre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, descendo da Judéia para Cesareia, ali passou algum tempo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A oração ardente da igreja foi libertação para Pedro. E aqui, São Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, faz questão de mostrar isso com clareza. Porque ele começa falando dessa perseguição que Herodes faz num tempo em que, de certa maneira, a igreja tinha paz para evangelizar. Ninguém estava perseguindo a igreja direto. A igreja se espalhou, foi para Antioquia, e lá os cristãos receberam esse nome, mas a perseguição, ela voltou a acontecer. Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João, Tiago Maior, que era, então, responsável pela igreja de Jerusalém. E, vendo que isso agradava os judeus, mandou prender Pedro. Porque, ainda mais por causa da festa da Páscoa. Então, as coisas estavam se desenhando para acontecer um novo derramamento de sangue de cristãos ali, né? De discípulos de Jesus, bem na época em que Jesus morreu também e ressuscitou. Mas, nesse caso, é claro, eles não acreditam na ressurreição. O fato é que Pedro era o chefe da igreja. E sendo preso, a igreja começou a rezar por ele. Aqui não está dizendo que, não está narrando detalhes sobre a prisão e a morte de Tiago, pela espada, né? O que aconteceu? Talvez a igreja não tivesse tido tempo para também interceder, enfim. O fato é que, independente de tudo isso, cada um dos discípulos de Jesus, dos mártires, foi martirizado no tempo em que Deus assim permitiu. Era o tempo de Tiago, e por isso ele foi martirizado. Mas não era o tempo de Pedro. E por isso, Herodes, ao prender Pedro, colocou ele lá, guardado por pelo menos 16 soldados, né? Quatro piquetes de 4 soldados cada, né? Uma guarda. Então, pelo menos 16 soldados ali próximos a Pedro, fora os outros, né? Que estavam em outros postos. Mas nada disso foi suficiente para manter Pedro preso. Versículo 5 diz: mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. E aqui entra algo muito importante para nós. Quando há uma convocação de oração por uma intenção, nós precisamos sim acreditar que há uma força nesta intercessão que a igreja faz. Prova disso é este e muitos outros casos de intercessão. Às vezes a intercessão de uma única pessoa. Dependendo da força dessa intercessão, né? A graça vai acontecer. Mas a força de um corpo, que é o corpo místico de Cristo, da igreja, rezando por um dos seus membros, é de fato algo extraordinário. Aqui na Canção Nova já experimentamos isso várias vezes, rezando uns pelos outros. Às vezes Deus não faz o que a gente quer, mas sempre faz algo bom para nós. Mas muitas vezes nós, através da oração comum, alcançamos muitas graças, curas, recuperações e milagres extraordinários. Um deles foi da Heloísa, que foi membro da comunidade Canção Nova, hoje não mais, né? Mas foi membro da comunidade e ela teve um câncer agressivo. Próximo ali ao peritônio, se não me engano, é o nome dessa membrana aqui entre
pulmão, coração, aqui perto do tórax. E era do tamanho de uma mão papaya. Você imagina que câncer enorme, agressivo. Os médicos não tinham esperança para ela. Mas nós rezamos. Ela também rezou muito. E ela disse assim, dizia, quando estava em tratamento, nós vamos amar tanto esse câncer que ele não vai resistir. Olha que bonito. E de fato, o câncer não resistiu. Teve sim a quimioterapia, a radioterapia, teve sim um tratamento, mas os médicos mesmos diziam, olha, vai ser paliativo, para não dizer que a gente não fez. Porque não tem jeito. Não dá para operar, está muito grande, tem muita coisa envolvida, é uma região delicada, o câncer está crescendo. Mas tempo que ela se manteve em tratamento e oração, e a comunidade rezando também, o câncer foi regredindo, 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 até secar completamente. Isso é um dos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui, concretos de intercessão da igreja. Então, quando o Papa convoca a oração, quando o seu pároco convoca a oração, gente, é para a gente rezar mesmo. Rezar pela segurança nas escolas, rezar pela segurança no seu bairro, na sua rua, rezar por alguém que está doente. Vamos rezar. E acreditar ardentemente, rezar ardentemente, ou seja, com fervor. Foi assim que a igreja rezou por Pedro. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus mandou um anjo. E ele foi lá, soltou as correntes, porque Pedro, olha, versículo 6, quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas correntes. Dois soldados perto dele, e ele preso a duas correntes. Enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. Gente, como vai soltar uma... Veja como era impossível Pedro ser solto. Mas, olha o que acontece a partir do versículo 7. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo onde eles estavam. Pequeno, lugar pequeno. Tocando ao lado de Pedro, e olha, os soldados estavam ali. O anjo fê-lo erguer-se dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Veja, os soldados não viram nada, não ouviram nada. Dormiam. Ou mesmo que acordados, e aqui não disse se estavam dormindo, se estavam acordados, eles não viram nada. Parecia que estava tudo normal. E aí Pedro obedeceu e disse ainda, cinge-te e calça as sandálias. Ele fez. E depois disse, envolve-te no manto e segue-me. E Pedro foi seguindo, mas olha, Pedro foi obedecendo sem saber se era verdade ou não, ou se era uma visão. Mas como ele foi seguindo o que aconteceu, lá pelas tantas, depois de passar por todo mundo, o portão abrir sozinho, eles apareceram numa rua e o anjo foi embora. E aí sim ele se deu conta. Olha o versículo 11. Então, voltando a si, ele disse, agora sei realmente que o Senhor enviou seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria e a mãe de João Marcos, chamado Marcos. Ali encontravam-se muitos reunidos em oração. Veja, a igreja estava rezando por ele. E assim, foi tão impactante que a criada que foi lá, escutou a voz, falou, é Pedro, mas nem abriu a porta, voltou correndo, gritando, uma confusão. E confusão para a alegria. Pedro contou tudo o que tinha acontecido. Mas a confusão dos outros foi pior, porque Herodes mandou matar todos os soldados, por causa da falha na segurança. Veja como a oração da igreja liberta, cura, salva. Nós precisamos acreditar na oração comum e viver assim com alegria. Vamos anotar no nosso diário? Tem aqui ordens de Deus, versículos 7 e 8. Todas as ordens do anjo. E veja como foi importante Pedro obedecer. Todas as ordens do anjo. Isso quer dizer o que para nós também, né?
Às vezes a gente não entende de maneira profunda o que Deus está fazendo. A gente vai obedecendo assim, poxa, por que eu tenho que fazer isso mesmo? Né? Mas olha, às vezes a gente vai ter que fazer isso. Aliás, muitas vezes nós vamos precisar fazer isso. A gente não vai ter compreensão de tudo. Olha, todo o plano de Deus é esse aqui. A gente não vai ter. Simplesmente a gente vai precisar obedecer. E obedecendo nós vamos alcançar graças. Porque Deus assim quer realizar na nossa vida. Então, vamos fazer a nossa parte. Deus mandou? Como é que eu sei que Deus mandou? Deus vai mandar numa hora e num momento em que eu estiver realmente precisando da sua graça e eu perceber que ali há uma presença de Deus, mesmo sem entender bem qual é o propósito final. Pedro viu que era um anjo. Pedro sabia que era um anjo. E obedeceu o anjo, mesmo achando que estava sonhando, mas obedeceu o anjo. Se fosse uma outra visão, talvez ele não obedecesse, ele hesitasse. Exemplo, aquele lençol que desceu e ali a voz falou com ele. Ali não estava claro que era um anjo. Para ele era estranho, vinha do céu, mas será que esse negócio é de Deus mesmo? A voz veio e falou com ele. Aí, ligando as informações, eu estou falando do que aconteceu lá no capítulo... Deixa eu voltar aqui. Lá no capítulo 10, em que tem toda a visão de Pedro e ele vai na casa de Cornélio depois disso, né? Então, ali no estudo 476, estou falando disso. Então, como foi importante para ele ter a confirmação, a voz do Espírito dizendo, os homens estão aí, vai com eles sem hesitar. E aí, quando ele ouviu a história dos homens, ele ligou uma coisa à outra. E não teve medo de ir, de ver Cornélio, de entrar na casa de Cornélio. Mas aqui ele mesmo na prisão, mesmo sabendo-se condenado, porque talvez Pedro já não tivesse muita esperança. Tiago tinha acabado de ser morto à espada. E ele era o próximo. Mas o anjo veio em seu favor. E veio por quê? Porque a igreja estava rezando por ele. Então é importante que a gente identifique e obedeça o que é de Deus, e aí mesmo que aquilo não seja tão claro para nós. O que era claro para Pedro? Um anjo do Senhor está aqui e está me mandando fazer essas coisas. Obedeceu. Nós também precisamos obedecer. Essa é a ordem de Deus, versículos 7 e 8, tá bom? E é importante a gente olhar por esse lado porque as circunstâncias podem ser outras para mim e para você. Mas, mesmo que a gente não saiba que tem alguém lá intercedendo por nós, que aquilo é fruto da ação de Deus, nós precisamos reconhecer onde Deus está e obedecê-lo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a fazer conosco a Bíblia toda. Vamos continuar fazendo estudo bíblico aqui. Como você viu, estamos no estudo já 482 e vamos continuar até fazermos a Bíblia inteira. Você pode se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like aí, porque o seu like evangeliza. E aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações para fazer o estudo com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.